Você não perdeu tempo. Você entregou o controle. Existe uma diferença entre o homem que age e o homem que reage, entre o que constrói e o que espera, entre o que decide e o que é decidido. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, fracassa porque nunca aprendeu a governar propriamente. Esse vídeo não é sobre motivação. Motivação é volátil, dura dias, às vezes horas. O que vamos discutir aqui é diferente. É sobre estrutura interna, sobre o que te mantém em movimento quando a empolgação vai embora e o desconforto fica. Os estoicos chamavam isso de disciplina da vontade. Eu chamo de a única coisa que você realmente pode controlar. Havia um princípio central entre os filósofos estoicos que parece simples, mas que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem de fato compreender. Você não controla os acontecimentos, você controla apenas a resposta a eles. Marco Aurélio governou o maior império do mundo antigo por quase 2 décadas. Enfrentou guerras, pandemias, traições e perdas pessoais. E durante tudo isso, escreveu diários privados que nunca foram pensados para publicação. Nesses diários ele não comemorava vitórias, ele se cobrava, ele se questionava, ele praticava o que esses registros revelam. Não é um homem invencível, revela um homem que trabalhava todos os dias para não ser governado por seus próprios impulsos. Isso é o que distingue o pensamento estoico de qualquer outra filosofia de vida. Ele não promete que o mundo vai melhorar, ele argumenta que você pode se tornar alguém capaz de lidar com o mundo como ele é. E a primeira consequência prática disso é incômoda. O problema raramente está onde você pensa que está. Quando algo não funciona na sua vida, o instinto imediato é procurar a causa fora de você. O mercado, o chefe, a família, o timing errado, a falta de sorte. Essa leitura ela não é apenas imprecisa, ela é paralisante. Porque se o problema está fora, a solução também está. E você fica esperando que algo mude lá fora para que sua vida possa finalmente se mover. O estoicismo propõe o inverso. O ponto de partida não é o mundo. É você, não como uma afirmação de culpa, mas como uma afirmação de poder. Se o problema tem alguma parte que está dentro do seu raio de ação, essa parte é onde você precisa trabalhar. Epicteto nasceu escravo. Não tinha direitos, não tinha liberdade física, não tinha recursos. E ainda assim se tornou um dos filósofos mais influentes da história. A explicação que ele mesmo oferecia era direta. A única liberdade que ninguém pode te tirar é a liberdade de escolher como você responde ao que acontece com você. Isso não é consolo poético. É uma orientação operacional. Se você quer mudar algo, comece identificando o que, nessa situação, está dentro da sua esfera de influência. Depois haja sobre isso. O resto, você observa sem se dissolver nele. Se você chegou até aqui e esse tipo de pensamento faz sentido para você, considere se inscrever no canal, sem promessas fáceis, sem fórmulas, apenas filosofia aplicada ao que é real. Existe um padrão muito específico que aparece na trajetória de pessoas que constroem algo sólido ao longo do tempo. Elas não são necessariamente mais inteligentes, não começaram com mais recursos. O que elas têm em comum é que aprenderam em algum momento a parar de agir para o olhar externo. Não estou falando de isolamento ou de desprezo pelos outros, estou falando de uma orientação interna. A diferença entre fazer algo porque você acredita que é o caminho certo e fazer algo porque precisa que os outros validem que é o caminho certo. O segundo modo é exaustivo. Você gasta energia não apenas no trabalho, mas na gestão da percepção que os outros têm do seu trabalho. E essa energia ela é limitada. Marco Aurélio escreveu uma frase que sintetiza isso bem. Ele dizia que as pessoas buscam retiros no campo, nas montanhas, à beira do mar, mas que o retiro mais poderoso está disponível a qualquer momento, dentro da própria mente. Você pode a qualquer instante se recolher a esse lugar e encontrar clareza. Isso não é misticismo. É uma descrição de um estado cognitivo. Quando você para de monitorar o que os outros pensam de você e redireciona essa atenção para o que você está fazendo e por que algo muda na qualidade das suas decisões. O mentor que observa em silêncio
não é o que grita mais alto, é o que age com consistência suficiente para que os resultados falem por ele. Essa postura ela não vem de arrogância, vem de uma prioridade clara. O trabalho importa mais do que o reconhecimento imediato pelo trabalho. Sêneca colocou dessa forma: a maioria dos homens flutua entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não vivem, eles esperam. E a espera, para ele, era a forma mais sofisticada de desperdiçar a existência. O antídoto não é urgência ansiosa, é presença deliberada. Fazer o que está diante de você com a atenção total que aquilo merece, sem o peso do que ainda não aconteceu e sem a distração do que os outros vão pensar quando acontecer. O primeiro princípio que vale examinar é a dicotomia do controle. Tudo na sua vida pode ser dividido em duas categorias: o que depende de você e o que não depende. Suas opiniões, suas decisões, seus esforços, suas respostas, esses dependem de você. O resultado final de uma negociação, a opinião que alguém forma sobre você, o comportamento de outras pessoas, as condições do mercado. Esses não dependem de você, pelo menos não diretamente. O erro mais comum é investir energia proporcional errada nas duas categorias. Gastar pouco esforço no que você controla e gastar energia excessiva tentando influenciar ou se angustiar com o que você não controla. A aplicação prática disso não é passividade, ao contrário. Quando você para de gastar energia tentando controlar o que está fora do seu alcance, você tem muito mais capacidade para agir com força sobre o que está dentro. Um empresário que passou anos obcecado com o que os concorrentes estavam fazendo, com o que os clientes pensavam dele nas redes sociais, com o ciclo de notícias do setor, um dia percebeu que estava trabalhando 10 horas por dia e avançando pouco. Não por falta de esforço, mas porque a direção do esforço estava errada. Quando ele reorientou a atenção para o que ele podia melhorar diretamente, o produto, o processo, a disciplina da equipe, os resultados mudaram. Não porque o mercado ficou mais fácil, porque ele parou de desperdiçar o recurso mais escasso que tinha, que era o foco. O segundo princípio é o do obstáculo como dado, não como julgamento. Os estoicos tinham uma expressão: amor fati, o amor pelo que acontece, não no sentido sentimental, mas no sentido funcional. Quando algo dá errado, a primeira pergunta útil não é por que isso aconteceu comigo. A primeira pergunta útil é o que isso me diz sobre o que precisa mudar. Marco Aurélio escreveu que o impedimento à ação faz a ação avançar. O que bloqueia o caminho se torna o caminho. Isso não é paradoxo poético, é uma orientação prática para lidar com resistência. Quando você encontra um obstáculo e para, o obstáculo vence. Quando você encontra um obstáculo e pergunta o que ele está te ensinando sobre como você está operando, ele se torna informação. E informação você pode usar. Um atleta que fratura o tornozelo e usa o período de recuperação para estudar a parte técnica do esporte que negligenciava, retorna mais completo do que saiu. Não porque a fratura foi boa, porque ele recusou a ideia de que o obstáculo era apenas um obstáculo. Ele o transformou em dado. O terceiro princípio é o da ação antes da certeza. Existe um padrão cognitivo muito bem documentado que os psicólogos chamam de paralisia por análise. Você sabe o que precisa fazer. Você tem informação suficiente para começar, mas espera por mais certeza, por mais preparo, pelo momento certo. E esse momento nunca chega com a perfeição que você imaginou que precisava. Epicteto era direto sobre isso. Ele dizia que as pessoas não deixam de tentar porque as coisas são difíceis. As coisas eles se tornam difíceis porque as pessoas deixam de tentar. A clareza não precede a ação. Ela emerge da ação. Você não descobre se consegue fazer algo pensando sobre fazer. Você descobre fazendo e ajustando no caminho. Isso tem uma implicação concreta. Quando você identificar o próximo passo relevante para alguma coisa que importa para você, o prazo para dar esse passo não é quando você se sentir pronto. É agora ou com um limite de tempo curto, específico, que você mesmo define, para evitar que a dúvida transforme uma decisão simples em um peso permanente. Se algum desses princípios está tocando em algo específico da sua vida agora, escreve nos comentários qual deles. Não precisa ser longo.
Uma palavra, uma frase, isso ajuda outros que estão assistindo a perceber que não estão sozinhos nessa leitura. Existe uma forma de violência que a maioria das pessoas pratica todos os dias sem reconhecer como tal. É a autocrítica destrutiva. Não estou falando do processo saudável de avaliar o que deu errado e corrigir. Estou falando daquela voz que, depois de um erro, não pergunta o que aprender, mas acusa, condena e repete a sentença indefinidamente. Os estoicos não eram sentimentais sobre isso. Eles não diriam que você precisa se amar mais ou se abraçar. Eles diriam algo mais preciso: tratamento inadequado de si mesmo produz resultados inadequados. Um general que humilha seus próprios soldados antes de uma batalha não os fortalece, os enfraquece. A mesma lógica se aplica à relação que você tem com você mesmo. A diferença entre a autocrítica construtiva e a destrutiva é simples de identificar. A construtiva observa o erro, extrai o aprendizado e direciona para a próxima ação. Ela gasta o mínimo de energia necessário no problema e investe o máximo no ajuste. A destrutiva faz o oposto. Ela amplifica o erro, generaliza para a identidade inteira e produz imobilidade. Se você cometeu um erro, a pergunta útil é: o que eu faço diferente a partir de agora? Não há segunda pergunta. Tudo além disso é desperdício de um recurso que você precisa para agir. O segundo elemento do autocontrole que os estoicos enfatizavam era a responsabilidade radical pela própria vida. Epicteto formulou isso de forma que incomodava seus alunos. Ele dizia que o tolo culpa os outros pelos seus fracassos. Quem começa a se desenvolver culpa a si mesmo. O sábio não culpa ninguém. O terceiro estágio não é indiferença. É o reconhecimento de que a culpa, como categoria mental, é pouco útil em qualquer direção. O que importa não é de quem é a culpa, mas o que você vai fazer a partir de agora. Isso não significa ignorar injustiças ou aceitar passivamente situações que podem ser mudadas. Significa não usar a injustiça como razão para não agir. Você pode reconhecer que as condições são desfavoráveis e ainda assim trabalhar com o que tem. Epicteto fez isso. Nasceu sem liberdade física e construiu uma das maiores obras filosóficas da história. Não porque ignorou sua condição, porque recusou deixar que ela fosse a palavra final. A responsabilidade radical tem um efeito colateral que a maioria das pessoas subestima. Ela devolve poder. Enquanto você atribui a causa dos seus problemas a fatores externos, a solução também fica lá fora. Você fica esperando que algo mude para que você possa mudar. Quando você assume que a parte da situação que você pode influenciar é sua responsabilidade, o poder de agir volta para você. Isso não é confortável. É, no entanto, operacional. A reclamação crônica, especificamente, merece atenção aqui. Não porque seja moralmente errada, mas porque é funcionalmente ineficaz. Reclamar produz uma sensação temporária de alívio, porque organiza a percepção de injustiça em palavras, mas não muda nada. E tem um custo. Cada vez que você reclamou de algo que poderia ter enfrentado, você reforçou o padrão de evitar o problema em vez de lidar com ele. A pergunta que substitui a reclamação é simples: o que eu posso fazer a respeito disso? Se a resposta for nada, aceite e siga em frente. Se houver algo que pode ser feito, faça. A reclamação sem ação é apenas uma forma elaborada de ficar parado. Chegamos ao ponto mais difícil de tudo isso. Não é a teoria. A teoria é acessível. Você entende a dicotomia do controle. Você compreende que o obstáculo pode ser informação. Você reconhece que a ação precede a clareza. Você sabe que a responsabilidade pessoal é mais útil do que a culpa externa. O ponto difícil é o espaço entre entender e fazer. Esse espaço tem um nome nos textos estoicos. Eles chamavam de askesis, a prática deliberada. Não a teoria, não a intenção, mas o exercício repetido de agir de acordo com o que você sabe, especialmente quando é inconveniente fazê-lo. Marco Aurélio acordava cedo todas as manhãs, mesmo quando não queria. Não porque o estoicismo exige sofrimento, porque ele entendia que o comportamento que você sustenta nos momentos de baixa disposição é o que define, na prática, quem você é. Nos dias bons, qualquer pessoa age bem. O caráter se revela nas condições adversas. A disciplina não é talento. Talento é uma condição de partida. Disciplina é o
que determina onde você chega. O mundo está cheio de pessoas talentosas que nunca chegaram a lugar nenhum porque dependiam da vontade para agir. E a vontade, como qualquer emoção, é inconstante. Ela não é uma base confiável para construir nada. A base confiável é o compromisso. A decisão, tomada uma vez com clareza, de que determinadas ações não são opcionais. Não porque você vai punir a si mesmo se não fizer, mas porque você escolheu quem quer ser. E essa escolha tem consequências comportamentais que independem do seu humor do dia. Existe também o elemento da comparação, que merece uma última atenção. A comparação com outros não é apenas inútil, ela é estruturalmente falha como instrumento de avaliação. Você está comparando sua realidade interna completa, com toda a complexidade dos seus medos, dos seus bastidores, das suas lutas não visíveis, com a superfície da vida de outra pessoa. Você está comparando coisas incomparáveis. A única comparação que produz informação útil é entre quem você era e quem você está sendo. Esse é o único parâmetro que está dentro do seu controle e que reflete algo real sobre a sua trajetória. O estoicismo não promete que o caminho vai ficar fácil. Ele argumenta que você pode se tornar alguém que não precisa que o caminho seja fácil. Essa é a diferença entre esperar condições melhores para agir e criar em si mesmo a capacidade de agir independentemente das condições. Você não precisa mudar o mundo para começar. Você precisa mudar a forma como você opera dentro dele. O resto é trabalho. E o trabalho começa agora.